Filosofia talvez é uma das matérias mais difíceis da prova do Enem. E na prova de humanas cai bastante filosofia com questões que são complicadinhas, muitas vezes pedra no sapato. Então o objetivo meu desse vídeo é trazer tudo, ou quase tudo que eu acredito que seja importante que você saiba de filosofia para a prova do Enem. Então se você já estudou, vai ser uma ótima revisão, e se você não estudou, vai ser um ótimo começo para que você consiga aí adicionar 4, 5 ou até 10 questões, dependendo da incidência de filosofia, nos seus acertos do Enem. A ideia desse vídeo vai ser uma estruturação em que eu começo pelas escolas de filosofia, trazendo os principais filósofos, os que mais caem no Enem, e para cada um deles eu vou trazer quais são os conceitos-chave que eles traziam na sua filosofia, a parte teórica e prática de cada um deles, e também as palavras-chave associadas. Muitas palavras difíceis estão associadas à filosofia só porque as pessoas não sabem o significado. Quando eu destravar aqui, eu desmistificar a filosofia, tudo isso vai ficar muito mais fácil. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, já fui aprovado algumas vezes em faculdades federais de medicina pelo Enem e agora ajudo você também a conseguir sua aprovação. Então já se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque se você não assiste até o fim, aí você não consegue ganhar a pontuação que eu estou trazendo aqui. Eu acredito que esse vídeo consiga garantir pelo menos uns 2 ou 3 pontos, simplesmente por você relembrar ou aprender algum conceito novo da filosofia. Beleza? Bora pro vídeo então, sem mais enrolação. Um ponto importante é, talvez nesse vídeo eu não consiga falar sobre tudo, porque tem muita coisa na filosofia. Então, se você quiser uma segunda parte desse vídeo, se você gostou da estrutura, deixa nos comentários. Toda vez que vocês comentam aí para ter parte 2, parte 3, eu ouço e normalmente faço. Então, deixa nos comentários que eu acho que vai ser bem bacana. Vamos começar então do começo, né? Quando a gente pensa na filosofia, a filosofia é estruturada em algumas escolas. Eu não vou trazer muito detalhe, e assim, se tiver algum professor me assistindo, eu já adianto que isso aqui não é um vídeo estruturado da filosofia da forma certa ou da forma talvez mais academicamente correta. Eu estou focando muito mais numa parte prática, na parte da didática. Eu quero trazer os filósofos que mais caem, os conceitos dele de forma simplificada que mais caem e as palavras-chave. Talvez alguns filósofos não estejam aqui, talvez os conceitos estejam muito simplificados, mas são suficientes para que você consiga acertar questões do Enem. Eu não quero complicar, eu não quero trazer nada que vai atrapalhar a sua prova, pelo contrário. Muitas vezes a teoria da filosofia ela pode mais atrapalhar do que ajudar quando você pensa numa prova como o Enem. O que você precisa saber aqui são os conceitos básicos, porque aí, com isso, você consegue acertar a maior parte das questões. Então, inicialmente a gente começa com os filósofos pré-socráticos. Alguns dos exemplos de filósofos pré-socráticos são Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito e Parmênides. Esses são os principais, os que eu já vi caindo no Enem, e eu acredito que são os que são mais importantes para se ter uma ideia. Eu trouxe alguns conceitos de cada um deles, né? O primeiro conceito que a gente tem aqui é o conceito de arché ou arqueia, alguma coisa nesse sentido, que é um conceito de Tales Mileto de que tudo tem uma origem ou substância primordial. Exemplo, a água como princípio básico de todas as coisas. Então tudo tem uma origem, tudo tem um início. Então Tales de Mileto lembra disso. Se tiver alguma questão com Tales de Mileto, lembra desse conceito de que tudo tem uma substância primordial. Se tiver alguma alternativa falando assim, isso daqui vem do nada, ou não é definido, indefinido, não é. Tudo tem uma origem ou uma substância primordial quando a gente pensa em Tales de Mileto. Um outro conceito muito importante é a cosmogonia, ou que alguns chamam de cosmologia, que tem muito a ver com a origem do cosmos, né? As teorias de origem dos cosmos. E as teorias de Anaximandro, por exemplo, sobre a origem e a natureza dos cosmos, trazem o conceito de apeiron, que é a realidade indefinida e infinita, uma coisa ampla, indefinida, infinita, que essa vai ser a origem da natureza e dos cosmos. Então lembra disso, se fala de Anaximandro, realidade indefinida, infinita, e se aparecer a palavra apeiron, se associa com Anaximandro, palavra-chave, cosmogonia, também pode ser associado nesse conceito aqui, indefinido e infinito. Nesse caso, né, a cosmogonia pode ter vários tipos de cosmogonia, esse é um que cai com bastante frequência. O conceito de pantarrei ou tudo flui. A frase de Heráclito que significa tudo flui, ressaltando a constante mudança na realidade. Vamos lembrar, Heráclito você vai lembrar da ideia do rio. O rio, nós não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. O que isso significa? Que o rio muda, você muda, tudo flui, tudo muda. Mesmo que você entre no mesmo ponto do rio, o rio já não é o mesmo porque o rio fluiu. Então, a ideia do Heráclito é da mudança, as coisas não são fixas. O conceito de logos também, o conceito de Heráclito de uma ordem universal, subjacente e racional que governa o mundo. Então vamos pensar na racionalidade. Os pré-socráticos começam a trabalhar com essa ideia da racionalidade de uma forma mais formalizada, pensando no logos, pensando
nessas ideias das crenças como uma chave para compreender a realidade. E aí, do outro lado, a gente pensa vamos dizer assim, num ponto contrário a Heráclito, que seria Parmênides, que argumentava que a realidade era imutável. Vamos pensar, Heráclito fala, tudo flui. Parmênides diz, a realidade é imutável, homogênea e eterna. Ele afirmava que apenas o ser era real e o que não ser era ilusório. Então, o ser é real, o que não é apenas ilusão. Então, são conceitos bem opostos, mas que se complementam de alguma forma. Então é importante saber esse conflito, porque muitas vezes cai isso Heráclito versus Parmênides, tudo flui e a realidade é imutável. Então isso são alguns dos conceitos da filosofia pré-socrática. Quando a gente entra nos filósofos da Grécia Antiga, o mais, talvez conhecido, um dos mais conhecidos, o primeiro deles é que traz até o nome pré-socrático, antes de Sócrates, é o próprio Sócrates, né? Então, eu trouxe 3 conceitos-chave dele. O primeiro deles, o método socrático, a abordagem filosófica que se baseia na formulação de perguntas e diálogo para estimular o pensamento crítico. Era aquela questão que ele ficava perguntando para as pessoas e a perguntar incomodava, né? O método socrático, ele tentava encontrar inconsistências de uma forma pela própria curiosidade. Por que você acredita? O que é tal coisa? Mas por quê? Mas por quê? Mas se tal coisa é dessa forma, será que tal coisa também deveria ser? Esse questionamento constante trazia incoerências sobre as próprias crenças das pessoas. Então esse método socrático até incomodava muito, que foi um dos motivos que ele foi, vamos dizer assim, executado, né? A sua vida foi terminada, foi um desses motivos que ele incomodava muito no contexto em que ele estava. Ironia socrática. O uso do Sócrates de um falso desconhecimento para incentivar os outros a examinar suas próprias crenças. É isso que eu falei, né? Ele falava só sei que nada sei, mas na verdade ele era o homem mais sábio, vamos dizer assim, da Grécia Antiga. Então, esse é um ponto muito importante. Ele, vamos dizer assim, não é um falso desconhecimento num sentido negativo, é muito mais num sentido de uma curiosidade, usando o método socrático, essa dialética que levava ele a ter esse conhecimento, esse desconhecimento falso que ajudava a questionar os conhecimentos das outras pessoas, as crenças das outras pessoas. É aquilo, né? Quando a pessoa fala assim, eu acredito nisso porque sim, eu sempre acreditei, veio da minha família. O Sócrates conseguia quebrar um pouco essas crenças pré-definidas. Ele questionava. Lembra sempre disso, o método socrático é um método de questionamento. E virtude como conhecimento. A visão de Sócrates que a virtude é o conhecimento e que ninguém age mal de propósito. O que ele quer dizer? Que se as pessoas soubessem o que verdadeiramente é bom, o que verdadeiramente é justo, se as pessoas soubessem os conceitos fundamentais de virtude, justiça, amor, bem, mal, as pessoas não agiriam de forma errada, vamos dizer assim. Então, é uma filosofia básica que vai trazer básica não no sentido de ser simples, básica no sentido de ser base para outras filosofias que vão surgir a partir daí. Uma delas, Platão. Platão, que foi discípulo, né, de Sócrates, escreveu grande parte das coisas que se sabe sobre Sócrates, praticamente tudo. Então, ele tem as suas próprias 3 ideias. Essas ideias elas até se misturam, né? Disse, né, muito que não se sabe muitas coisas se são de Sócrates ou de Platão, mas as escolas filosóficas aí de hoje em dia fizeram, antigamente fizeram essas divisões, mas isso não vem tanto ao caso. Inclusive, se vocês quiserem ter acesso a esse material, eu vou tentar fazer algum jeito de deixar aqui na descrição um link para o PDF desse material com todos esses conceitos, para ajudar vocês depois a estudarem. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem, eu vou tentar arranjar um jeito aqui de colocar esse PDF para que vocês possam baixar de forma gratuita para terem todos esses conceitos. Então, Platão tem 3 grandes ideias aqui, ele tem muitas outras, né, na verdade, mas aqui são as 3 principais que eu trouxe, que a primeira é o mundo das ideias, né, que o mundo visível é apenas uma sombra das realidades e os ideais estão no mundo das ideias. Então existe um descompasso entre a realidade visível e a realidade invisível das coisas perfeitas, imutáveis. Os conceitos como justiça, beleza são perfeitos e imutáveis e aqui nós temos apenas uma representação no mundo real. Lembra dessa ideia, teoria das ideias, mundo das ideias e tudo mais. A alegoria da caverna, que acho que é bem conhecida, né? Que ilustra a jornada da ignorância para o conhecimento, que é aquele exemplo dos prisioneiros na caverna que vêm as sombras, mas não a realidade exterior, e eles precisam se virar e saírem da caverna para conseguirem ver realmente o que é esse mundo das ideias, para verem as ideias como realmente são, e o filósofo é um dos meios para que isso seja possível. E filósofo rei, ele tinha a ideia que o governante ideal é aquele que possui sabedoria filosófica. Não é uma democracia, isso até é uma coisa importante. Nessa época, por mais que existam conceitos
da Grécia sendo o berço da democracia, não era uma democracia como a gente pensa hoje. Tinham conceitos diferentes. Por exemplo, o filósofo rei, a ideia era muito mais que o governante ideal não era quem era eleito pelo povo, coisa do tipo. É aquele que possui sabedoria filosófica. É um líder que busca o bem-estar da sociedade com base no conhecimento das ideias. Ele tinha essa ideia perfeita de um governante, vamos dizer assim, do rei que pensa no bem-estar por ser um filósofo rei e não apenas um rei. Aí partimos para Aristóteles, que é o terceiro aí mais importante quando a gente entende, e tem vários conceitos muito importantes de Aristóteles, cai bastante no Enem inclusive. Primeiro, ética das virtudes. A abordagem de Aristóteles que enfatiza o desenvolvimento de virtudes morais e o equilíbrio. Tudo existe um equilíbrio, existe por um lado o ter pouco daquilo e ter muito daquilo. Então, coragem, moderação e justiça, a gente pensa, por exemplo, vou dar um exemplo tosco aqui, mas sei lá, você pode estar com muita fome, você pode estar extremamente cheio de ter comido muito satisfeito e simplesmente satisfeito. Então tem esses dois lados. Você pode ir num buffet e comer 3 quilos de comida, você pode estar 5 dias sem comer e no meio do caminho você estando satisfeito. Aristóteles defenderia o meio como um equilíbrio. Então você não pode nem ter muito nem pouco. Então você não pode nem ter pouco amor pelas pessoas e nem muito amor, porque o muito amor vai gerar ciúme, vai gerar uma obsessão, e o pouco amor vai gerar talvez uma falta de empatia, uma falta de cuidado, enquanto que o amor ideal seria o que está no meio do caminho. Teleologia, a ideia de que tudo tem um propósito. Então, teleológico pensa nisso, de que tudo tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A teleologia vai falar sobre isso. E o bem é alcançar essa finalidade. Ele fala muito sobre esse exemplo aqui, uma planta cresce para alcançar a sua maturidade. Então existe um objetivo. É como se fosse uma coisa que está em potência, que é até o próximo conceito que ele fala, atos e potência. A semente ela é uma potência de uma árvore. Existe já a ideia de árvore na semente, mas ela ainda não é árvore porque ela está em potência e não em ato. Então a árvore é o ato da semente e a semente é a potência da árvore, vamos dizer assim. Então esse conceito é bem legal, de que tudo tem uma finalidade e as coisas são atos e potências. E por último, o conceito de lógica aristotélica é muito importante. É o sistema de lógica que fala sobre o silogismo. O que é silogismo? O silogismo diz que eu tenho 3 proposições que estão relacionadas da seguinte forma: se 2 primeiras forem verdadeiras, a terceira deve necessariamente ser verdadeira. Por exemplo, todas as baleias são mamíferas, todos os mamíferos são animais, logo todas as baleias são animais. Então, são essas lógicas encadeadas, que nesse caso funcionam, mas tem casos que o silogismo aristotélico não funciona. Por exemplo, algumas baleias são mamíferas, vamos supor que fosse esse o caso, e todos os mamíferos são animais, eu não poderia dizer que todas as baleias são animais. Então, existe essa lógica, mas a lógica nem sempre pode ser seguida, então tem que tomar cuidado um pouco com esse aspecto. Então aqui a gente encerra a parte grega da filosofia. E agora a gente vai para os filósofos do Império Romano. E eles são 3 principais que a gente pode pensar: o Epiteto, Marco Aurélio e Sêneca, cada um deles com uma característica muito diferente. Né? O Epiteto foi um antigo escravo, Marco Aurélio foi um imperador e Sêneca foi um homem muito rico. Então, assim, são pessoas de contextos muito diferentes. Mas eles trazem, por exemplo, a prática do estoicismo, que é a filosofia de que existe uma ênfase no autocontrole em diferentes circunstâncias externas. O termo estoicismo, ser estoico, é uma característica de trazer uma serenidade interior, ou trazer uma tranquilidade interior, mesmo em face de dificuldades. Então esse é um tema muito recorrente nos livros, né? Tem as cartas para Lucílio, existe sobre a brevidade da vida. Então existem as próprias meditações do Marco Aurélio trazem muito esse conceito. E um outro conceito interessante é a morte como libertação. A perspectiva de Sêneca, por exemplo, é de que a morte é a libertação da vida e deve ser enfrentada com dignidade. Então não se deve ter medo da morte, por exemplo. E o autodomínio, a ênfase de Marco Aurélio no controle sobre as paixões e emoções. Então, não só você lida bem com a adversidade, como você também regula bem as suas emoções. Então, quando você está feliz, você não está muito feliz, mas quando você está triste, também não está muito triste. Você vive em um autodomínio, você controla as suas próprias emoções como uma fonte aí até de uma vida mais bem vivida. Então essa é um pouco da ideia dos filósofos do Império Romano. Agora a gente parte para os filósofos que eu chamei aqui do século XV a século XVIII, é um período bem grande, mas assim, existem outros filósofos além desses que eu vou trazer, mas eu quero trazer os principais que caem no Enem. Então realmente são esses os que vão ser os mais importantes
para se entender. E vamos sempre focar nas palavras-chave, assim, se os conceitos não ficam tão claros, é importante focar nas palavras-chave, entendeu? Assim, tem coisas que algumas palavras são um pouco mais difíceis, mas lembra, vai aparecer essas palavras no Enem e aí vai ficar muito fácil de você conectar depois de ter tido essa aula aqui. Descartes ele vai trazer alguns conceitos que são muito importantes, cai quase todo ano no Enem, que é o conceito de dúvida metódica. Então, pensa em Descartes como um método. O Descartes, o que é uma pessoa cartesiana? Uma pessoa metódica, uma pessoa racional. Lembra sempre do racionalismo. Então, para alcançar a verdade, começa pela rejeição de todas as crenças incertas, que é aquela ideia de que ele vai duvidando, 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 e só consegue ter a certeza de que penso, logo existo, que é até essa ideia aqui, cogito ergo sum. Então ele volta e pensa assim, será que não tem, por exemplo, um demônio que pode estar me enganando? Será que eu não estou numa realidade paralela? Será que eu não estou numa simulação? Sabe? Ele começa a questionar um monte de coisa até que ele chega, não, se eu penso, eu existo. Então, a certeza da existência do pensamento traz essa questão muito clara de que existe alguma coisa, e essa coisa começa pelo pensamento. Então, o método cartesiano é uma abordagem sistemática para a investigação racional que influenciou a ciência moderna. Então, quando a gente pensa na observação, na dedução, tem essa questão de como Descartes trouxe esses conceitos na obra dele. E o dualismo, que é uma coisa que hoje em dia já é muito, assim, não é muito bem aceita, vamos dizer assim, mas foi importante na época, é entender que a mente e o corpo são entidades distintas, como se elas não existissem em paralelo. Se entende hoje em dia que as coisas não são bem assim, né? Que a mente e o corpo são bem conectados, na verdade. Tanto que existe até a conexão mente-corpo. É um conceito muito estudado atualmente. Mas na filosofia dele, ele trouxe esse dualismo. Mente é uma coisa, corpo é outra. Então vamos pensar, ó, dúvida metódica, método cartesiano, dualismo e penso logo existo, como alguns conceitos fundamentais de Descartes. Spinoza vai ter três conceitos principais. O panenteísmo, eu particularmente nunca vi cair, mas é o tipo de coisa que pode cair essa palavra, por exemplo, e ninguém saber o significado. Essa nada mais é que a visão de que Deus e a natureza são a mesma coisa. Então Deus não é uma entidade separada. Deus é a própria totalidade da existência. Então Deus como sendo a natureza. Isso é o panenteísmo. Pensa de uma forma como se fosse um panteísmo, alguma coisa do pan como tudo, como qualquer coisa, como uma conexão com a natureza. Determinismo, a crença de que tudo na natureza segue um curso fixo e inevitável. Então, os eventos naturais são governados por leis determinísticas. As coisas começam a ficar muito mais, pensando em Descartes, Spinoza, começa a ficar a lógica do pensamento e das coisas e a associação entre o que acontece como um início de uma ciência é muito importante aqui nessa filosofia. E a liberdade através do conhecimento, a ideia de que a liberdade humana é alcançada através do entendimento das causas das nossas ações. Então, se a gente consegue entender o que causa a nossa emoção, a gente consegue controlá-la melhor. Então, essa liberdade através do conhecimento, a liberdade também é um tema que vai ficando cada vez mais recorrente à medida que depois a gente encontra o iluminismo e tudo mais. O próximo filósofo aqui é o John Locke. Ele vai ter três conceitos que eu trouxe aqui como os principais, que é o conceito da tábula rasa. Esse conceito é muito importante, tábula rasa, lembra disso. A ideia de que a mente humana é uma folha em branco no nascimento e é moldado pela experiência, que seria uma ideia que assim, eu acho um pouco difícil de aceitar, né? Mas é uma ideia de que, por exemplo, as crianças nascem sem nada e apenas a vivência, a experiência que transforma elas no que são. A gente sabe que a genética influencia muito, que tem aquela coisa da criação versus a educação. Então, é a criação versus a genética, né? Então, tem sim uma questão da natureza do ser humano versus o que a educação faz dele. Direitos naturais, a crença de que os indivíduos possuem direitos inalienáveis, como vida, liberdade e propriedade. Isso é um conceito que começa a ficar muito forte, vai influenciar a própria, vamos dizer assim, instituição de democracias, a própria instituição dos Estados Unidos, que é aquela questão, a própria Revolução Francesa, que é a vida, liberdade e propriedade, né? Que são os direitos humanos, a defesa dos direitos humanos fundamentais. E, por último, o contrato social. O contrato social é um termo que tem que estar na sua cabeça com John Locke, que é a ideia de que o governo obtém seu poder a partir do consentimento dos governados. Existe um contrato social. Existe realmente um combinado entre o governo e as pessoas que estão dentro dessa sociedade de que as coisas podem ser dessa forma.
Então, a formação de governos democráticos com base no consentimento popular. Não quer dizer que todo mundo concorde, mas, por exemplo, tem uma maioria ou tem um consentimento por trás de tudo isso. O próximo filósofo é o filósofo Voltaire. A gente vai pensar em três conceitos principais aqui. O iluminismo, que, como eu comentei antes, né, foi um dos principais pensadores iluministas, o Voltaire, e defendia a razão, liberdade, tolerância. A ideia até do Voltaire que ele fala aquela frase, né, que eu posso discordar de você, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para garantir o seu direito de defender uma ideia. Então, por mais que a ideia seja contra o que eu acredito, eu acho que você tem o direito de defender. O Voltaire tinha essa visão. Filosofia otimista, Voltaire satirizou a visão otimista de Leibniz, que esse é o melhor do mundo dos possíveis. Então ele tem aquele livro Cândido, que critica a visão otimista. Então a filosofia otimista dele, na verdade, é muito mais crítica e Cândido é uma sátira, né? Então é muito bom, até é um livro que eu recomendo a todos a ler. E separação entre igreja e Estado, Voltaire defendeu a separação entre questões religiosas e assuntos civis. Voltaire ele tinha muito essa questão, ele criticava a intolerância religiosa, mas ele acreditava que a religião tinha um espaço separado do Estado e que o governo devia ser secular. Vamos pensar que nessa época a gente está falando de que até ali era muito comum que a igreja e o Estado se misturassem, né? Os próprios papas tinham muito poder, existia aquelas monarquias que tinham vamos dizer assim, o poder, só que a igreja era um poder como se fosse paralelo, né? Então, aqui começa-se a trazer esses conceitos. E por último, desses filósofos aqui do século XVIII, temos o David Hume, esse é um que cai bastante no Enem, falando sobre empirismo. Falou em Hume, lembra de empirismo. A ênfase na experiência como a única fonte de conhecimento. Então, a ideia de que não podemos conhecer nada além do que observamos. Então, esse empirismo radical pensa, é David Hume. E ceticismo empirista fala de que não podemos ter certeza sobre causas e efeitos. Por mais que você observe coisas que acontecem em seguida, existem muitas dúvidas do que realmente é causa e efeito. Não é porque eu vi uma coisa e depois vi outra que isso sempre vai acontecer. Então, é o empirismo radical, mas também esse ceticismo empirista. Vamos partir agora para o século XIX. Então, até aqui já teve várias ideias. Já é bem interessante que, assim, se você assistiu até aqui e tem alguma dúvida, tem alguma coisa, pausa o vídeo, volta em cada um dos conceitos, porque tem bastante coisa. Não é para você assistir essa aula num passadão e achar que você está sabendo. Você tem que estudar junto, anotando os conceitos, depois baixando o PDF e estudando isso daí, que senão você não vai lembrar. Século XIX, os filósofos. O primeiro deles, Hegel, que traz dois conceitos bastante importantes. A dialética de Hegel, que é a ideia de que você tem uma tese, por exemplo, a ordem social existente. Então, as coisas são assim. Aparece uma antítese, aparece uma coisa oposta, um movimento, uma reforma. E isso torna-se uma nova ordem social por meio de uma síntese. E assim que a história universal caminha, que é o processo de desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo, conforme concebido por Hegel. Então, até essa ideia é muito da ideia dentro dos imperialismos, né, daquela época. Você pensa na marcha da história rumo à liberdade e à autodeterminação dos povos. É isso, é a marcha da história e que tem um pano de fundo aí, um período muito de guerras, dominações, imperialismos. Arthur Schopenhauer, a gente vai lembrar do pessimismo. O pessimismo é uma das palavras-chave aqui. A visão sombria sobre a natureza humana, na qual o sofrimento é inerente à vida, constante luta contra a dor e contra a insatisfação. E a negação da vontade, a busca da liberação do sofrimento humano através da renúncia à vontade de viver. Então, seria a ideia de você ter uma busca pela paz interior e não necessariamente ser atraído por desejos mundanos, você ser capaz de renunciar a esses desejos humanos. Agora esse daqui, que até é difícil de pronunciar, Kierkegaard, se eu não estou enganado, ele vai falar sobre dois conceitos aqui fundamentais. O existencialismo, ele começa essa questão do existencialismo, que destaca a importância da escolha individual e da responsabilidade pela própria existência, que é como se fosse um fardo, né, a existência, mas ao mesmo tempo também existe uma escolha para isso. Então a decisão de seguir uma carreira que se alinha com seus valores e paixões, por exemplo, é uma questão de escolha. E a angústia, o sentimento de ansiedade e incerteza inerente à condição humana, que é a angústia de escolher dois caminhos de vida diferentes. Veja como isso é interessante, né? De um lado, você é responsável pela sua própria existência, pelas suas escolhas, mas isso traz uma grande angústia, porque você tem vários caminhos para seguir e esses caminhos podem levar a lugares diferentes e você pode se arrepender depois. Então existe esse conflito entre a liberdade e a angústia. Karl Marx, que eu acredito que todo mundo conheça, mas acho que tem quatro conceitos muito importantes que sempre caem no Enem,
que é o materialismo histórico. Então lembra, materialismo histórico, muito alinhado com Marx. A abordagem que vê a história como moldada pelas relações materiais e econômicas, particularmente as de classe. Então a gente pensa, por exemplo, na Revolução Industrial. Ela é um momento chave para o quê? Para o capitalismo. Então a gente pensa na criação das classes e em como a história se molda pelas próprias revoluções e pelas próprias relações materiais e econômicas. Luta de classes, conflito entre diferentes classes sociais, um conceito central na teoria marxista. Então aquela questão do proletariado, a questão dos burgueses e tudo mais. Comunismo, uma sociedade sem classes em que os meios de produção são de propriedade comum. Então a visão que a propriedade privada é abolida. Aqui está de forma muito simplificada, né, logicamente. São os conceitos básicos, mas com isso você já consegue ter uma noção. E alienação, o sentimento de separação e perda de controle sobre o próprio trabalho e vida, resultado do capitalismo, em que os trabalhadores eles não têm parte no todo, eles têm parte numa pecinha, aquela ideia de que na Revolução Industrial cada pessoa é responsável por um pequeno ponto, então ele não tem nem noção do que ele está produzindo, aquele conceito da mais-valia também, né, do quanto que o trabalhador produz versus o quanto ele recebe. Então ele produz o equivalente a, vamos dizer, 100 e recebe 10, ficando o resto aí no processo e ficando para o dono da fábrica ou qualquer coisa do tipo. Falando agora sobre Nietzsche, Nietzsche com 4 conceitos também. Super-homem, lembra dessas palavras-chave, todas elas são muito importantes. Um ser que transcende as limitações morais e sociais definido por sua própria vontade de poder. Então vamos pensar, um artista visionário que desafia as convicções sociais para mostrar sua expressividade. Então a ideia de um homem que é o Überman, que é o homem que está acima dos outros, né? Que ele conseguiu sair da sua característica básica, né? Ele é o super-homem. Vontade de poder, conceito que descreve a força motriz que impulsiona os indivíduos a buscar por autoafirmação e poder. Então, um líder carismático que expande sua influência, usando essa força motriz da vontade de poder. Niilismo. Niilismo acho que é um dos que todo mundo conhece, né? Que é a crença na falta de significado e propósito na vida, muitas vezes pensando que o indivíduo ele não tem mais os valores tradicionais da religião, os valores do trabalho, e aí ele se sente perdido, ele se sente como se a estrutura que o segurava, que era, por exemplo, acreditar numa religião, até aquela ideia do Deus está morto, que se você não tem esses pontos de apoio, existe uma negação do sentido da vida. E além do bem e do mal, uma exploração das limitações das concepções tradicionais de moralidade, que é, por exemplo, você fazer uma guerra em nome do bem. Como que isso funciona dentro da lógica do bem e do mal? Isso é bom ou não? Então são coisas complexas de se trazer, são ideias que realmente são bastante provocadoras do ponto de vista aí filosófico. John Stuart Mill, a gente vai falar aqui de 4 conceitos também. Utilitarismo. Então, essa palavra é chave para John Stuart Mill. Utilitarismo. Teoria que afirma que a ação moral é aquela que maximiza a felicidade geral. Isso é muito estudado no direito, né? Porque John Stuart Mill vai ser uma das bases para se pensar em muito do direito, quando a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo. Maximiza a felicidade geral, a decisão de distribuir recursos de forma a maximizar o bem-estar da sociedade. E até tem um livro que é muito interessante, chama Justiça, a coisa certa a se fazer. Que o autor ele traz muitos daqueles dilemas de pensar, por exemplo, o que é certo e o que é errado em cada uma das situações. Que tem aquele dilema do trem, que é bastante famoso, né? Que, por exemplo, tem um trem em que tem uma pessoa, por exemplo, amarrada no trilho e o maquinista pode mudar e vai ter outra pessoa amarrada no trilho se ele mudar. Deve mudar ou não? E se forem 5? E se essa pessoa vai descobrir a cura do câncer? Começa a questionar coisas assim. Será que uma vida vale mais do que a outra? Será que mais vidas valem mais do que uma vida? Será que a ação que você toma é diferente ou não de você não tomar ação nenhuma? Não tomar uma ação é uma ação? Então, tudo isso entra dentro desses conceitos de o que maximiza a felicidade geral. É uma forma de você pensar. Se você pensa que o que é moral é aquilo que maximiza a felicidade geral, você vai ter que pensar o que causa, por exemplo, menos dano para a totalidade das pessoas. Ou você pode dizer, não, eu não quero dano nenhum. Então, existem formas diferentes de você pensar. Felicidade, para John Stuart Mill, isso é o bem supremo de acordo com o utilitarismo. Então, tudo tenta buscar e promover a felicidade da maioria em políticas públicas. Isso é uma forma de se pensar de como governar, né? O princípio da utilidade, que defende que devemos agir de forma a maximizar a felicidade e minimizar o sofrimento.
e a liberdade individual, que era o que ele defendia, que as pessoas devem ser livres para buscar sua própria felicidade, desde que não prejudiquem os outros. Então, a questão da liberdade de expressão, debate de ideias, mas tem esse conflito aí. O que eu posso fazer que vai maximizar minha felicidade, mas não vai diminuir a dos outros? Como exemplo, eu não posso roubar, porque roubar vai maximizar às vezes minha felicidade, mas vai diminuir a dos outros. Então, é uma moral baseada nesse utilitarismo e baseado também na liberdade individual. Agora a gente entra em Immanuel Kant, que vai ser o último desse vídeo. Eu vou deixar os filósofos do século XX, que ainda tem muita coisa, para o próximo vídeo. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa estrutura de vídeo. E eu vou deixar um vídeo mais detalhado para um próximo, do século XX especificamente, até que é muito bom como temas para redação. Então tem aí Sartre, tem a Simone de Beauvoir, tem esse Wittgenstein, tem vários outros autores, tem o Habermas, o Bauman, então tem muitos outros filósofos que dá pra gente trazer, e aí eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Vou terminar aqui com Immanuel Kant. Ele vai trazer 4 conceitos aqui principais. Deontologia, teoria ética que enfatiza o dever moral e a ação correta com base em princípios universais. Então, por exemplo, existe uma obrigação de dizer a verdade independente das circunstâncias. Eu devo dizer a verdade, por exemplo, se tem vamos dizer, eu fui sequestrado e me perguntam assim: você sabe onde está sua esposa, por exemplo? E se eu mentir, dentro da deontologia, eu não estaria fazendo a coisa certa. A coisa certa seria eu falar a verdade, eu falar onde ela está, se eu sei onde ela está. Você vai falar assim, mas isso não faz nenhum sentido, essa é uma mentira que se justifica. Dentro da deontologia não se justificaria. Imperativo categórico, princípio ético de Kant que estabelece que as ações devem ser realizadas como se fosse uma lei universal. Então, agir de forma a tratar todas as pessoas com respeito, como se fosse uma regra universal, independente de contexto, é uma regra universal. Conhecimento a priori, conhecimento independente da experiência sensorial, uma ideia central na epistemologia, que busca a teoria do conhecimento na epistemologia. Exemplo, o entendimento de princípios matemáticos, sem precisar observar, você consegue derivar as coisas matemáticas por conceitos básicos que vão se desenvolvendo por lógica, você não precisa de conhecimento prático, conhecimento empírico. E por último, o dever ético, a obrigação moral de agir de acordo com o dever, independentemente das consequências. Então, por exemplo, mesmo que eu não queira fazer um contrato, eu fiz um contrato, não é mais vantajoso de eu cumpri-lo, eu deveria cumpri-lo porque eu fiz esse contrato. Então, é ter essa ideia do dever ético, não é um dever por uma questão social, uma questão de sociedade, uma questão de obrigatoriedade, sim por uma questão ética. Então, basicamente essas foram as ideias até o século XIX. Deixe nos comentários, eu vou pedir alguns favores para vocês. Se eu esqueci algum filósofo, eu posso fazer isso no próximo vídeo. E pode ser que eu esqueci, eu não coloquei sociólogos, então eu posso fazer um apanhado dos filósofos que eu não falei e trazer as ideias principais e também trazer os filósofos do século XX. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui tentei fazer o mais completo. Pode ser também que algum dos conceitos eu trouxe alguma palavra ou algum ponto que talvez possa ter deixado alguma dúvida. Então podem deixar aqui nos comentários à vontade, que acho que vai ajudar muito a gente ter aí um melhor entendimento. E eu acredito que esse material vai ajudar muito vocês a serem aprovados esse ano e conseguirem aí ter um bom desempenho nessa matéria que é uma das mais difíceis. Beleza? Obrigado por ter assistido e até a próxima.